O maior inimigo de todo vendedor e vendedora não é a concorrência, é a indecisão do cliente. Vamos falar sobre isso e como usar a lógica do Jolt para a gente acelerar processos e taxas de conversão? Vem comigo! Olá campeão, olá campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais. Hoje eu quero falar com você sobre o quarto P dessa série que a gente está fazendo sobre o código alfa. O primeiro P foi de posicionamento, depois eu falei de presença, depois eu falei de proposta. Ontem, inclusive, falei de 5 coisas, deixa eu revisar, até anotei. Exclusividade, antecipação, autoridade, urgência e segurança para você, usar evidências para fazer com que o cliente se sinta mais seguro. E hoje eu quero falar sobre a continuidade disso de persuasão. Se eu me posicionei corretamente, eu fiz, certo? Tive presença, o cliente entendeu, conectou, aí eu apresentei uma proposta, pode ser que ela trave. Isso é bem comum acontecer. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo a indecisão é o maior inimigo. A maior parte das vendas termina em não venda, ou de contatos de venda termina em não venda, muitas vezes. Aí eu tenho que voltar e dizer o que aconteceu. Muitas vezes o que acontece é que o cliente tinha alguma dúvida que não foi trabalhada corretamente, era uma objeção escondida, ela era uma objeção secreta oculta. E se eu não trago ela à tona, se eu não faço ela emergir, é quase como se fosse um submarino, ela tá lá, e eu preciso fazer suba, certo? Tipo, senão eu não consigo ver, eu não consigo saber o que é. Então, o pessoal do Jolt escreveu esse livro que eu acho excelente. Se você já leu, gostou, comente aqui embaixo. Como você está usando? Se você não leu ainda, recomendo, mas são coisas assim que a gente está usando no código alfa, embasadas, com conhecimento embasado. E aí então o Jolt, na verdade, é um acrônimo, que são 4 letras, o J, o O, o L e o T. Deixa eu falar sobre isso hoje rapidamente, porque é super importante e vai te ajudar. O J é de você julgar quais são as possíveis objeções ou dúvidas ocultas que o cliente tem. Então, de novo, eu tenho que fazer perguntas e eu tenho que fazer com que fique muito claro e específico qual é a dúvida, porque senão na minha cabeça eu não sei o que está acontecendo. Uma conversa está vindo bem, apresentei uma proposta, a coisa parecia que estava evoluindo, travou. O que travou? E essa questão da trava e do destravar é super importante, porque senão a gente acha que começa a fazer mais força, está na hora de ser mais persistente, está na hora de fazer mais contatos ou de ter iniciativa e de fazer, sei lá, alguma coisa mais criativa, quando na verdade eu estou errando o alvo, eu estou insistindo muito, só que no lado errado. Não adianta mais, sabe? Tipo, é quase como se fosse uma porta que precisa abrir, eu preciso ter o código certo, mas qual que é o código? O código eu só consigo descobrir se eu fizer as perguntas corretas e eu entender que eu estou tentando destravar o processo, não estou tentando acelerar, eu estou tentando fazer com que ele pare de ser lento. São duas coisas diferentes. E aí, então você tem que quase que mudar uma chavinha aqui dentro de dizer o que é que pode estar travando. Pare para pensar, se eu colocar num papel uma lista, é um exercício ótimo para você fazer, se você é líder com uma equipe de vendas ou se você é vendedor ou vendedora, coisas comuns que você encontra no teu dia a dia e que você acredita que travam vendas, faça essa lista, ela é muito interessante. Mas o cliente pode não perceber valor, ele não está conseguindo tangibilizar o valor, ele está com dúvida se o valor que ele está pagando está correto, ele tem dúvida se você é o fornecedor correto, ele tem dúvida se aquele produto ou serviço realmente é o que ele precisa. Quer dizer, existem N motivos que fariam com que, mesmo a proposta parecendo toda correta, provavelmente você já deveria trabalhar ou abordar muitos desses assuntos anteriormente, mas agora eu fiz a proposta, ela estava correta, eu trabalhei todos os pontos, mesmo assim travou. Alguma coisa está oculta. Todo esse leque de opções que eu te dei, note que se eu não souber qual deles como que eu vou poder agir pontualmente, ali, laser, foco, assim, do tipo raio laser, pá, assim, esse aqui. Senão eu vou tentar, parece aquela brincadeira da batalha naval, certo? Você vai dizer assim, B8, e aí vai dizer água, C17, água, e você está brincando de batalha naval. Você não pode brincar de batalha naval, concorda? Você tem que dizer qual é de verdade. Então eu vou fazendo perguntas que fazem com que venha à superfície a principal dúvida, Então esse é o primeiro J. Eu julgo qual é a dúvida e aí eu dou meio que o meu veredito, porque eu, como vendedor ou vendedora, estou nesse processo, eu vou dizer, ok, entendi qual que é a dúvida. O que vem para o segundo ponto, que é o O. O O é de oferecer
uma recomendação clara e objetiva, baseada, certo? Nesse teu julgamento de dizer, entendi qual que é a dúvida, e agora, na verdade, como se eu estivesse reposicionando, reapresentando a minha proposta, mas agora muito clara, porque ela está lidando especificamente com uma dúvida, não com várias delas, com uma dúvida. E, de novo, não é o momento de ser inseguro ou insegura. Se você não consegue ter essa segurança de dar uma recomendação clara e dizer para o teu cliente, esta é a melhor solução para você, baseado na minha experiência e na experiência com outros clientes, baseado no nosso histórico, baseado em outras situações parecidas, que você precisa dar um passo atrás e dizer o que é que aconteceu no processo anterior de eu fazer as perguntas, de eu não entender corretamente, ou não entendo do produto ou serviço, não entendo bem os nossos concorrentes. Eu tenho que entender o processo todo da venda para ter essa segurança. Imagine que você fosse no médico, certo? E você está com, sei lá, uma dor de cabeça e ele te diz, isso aí pode ser 3 coisas diferentes. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar esses 3 remédios daqui, você escolhe qual deles você quer e aí depois você me conta como foi. Da onde que você vai entender esse médico, perceber ele como expert? Com certeza ao contrário, concorda? Você vai no médico e diz, não, eu quero a tua recomendação. Não é uma sugestão, é uma recomendação, vai direto ao ponto, tá? O L do Jolt é muito interessante porque pode ser que muitas vezes o cliente queira mais informações ou queira mais opções para justificar, ele está com uma incerteza muito grande, está com uma dúvida muito grande, está com uma insegurança. Como que eu lido com essa insegurança? E isso é muito comum, tanto pessoa física quanto jurídica, dizer eu preciso de mais informações. Eu quero mais opções, por exemplo. E aí vem o teu papel de novo. Por isso que precisa ter autoridade, precisa ter expertise de dizer, pelo que você está me falando, as informações que você precisa são essas aqui. E eu vou afunilar. E se a gente já tiver essas informações, dizendo, essas informações já estão aqui, vamos revisá-las novamente, certo? Mas você está limitando as opções, porque se não é comum do cliente começar a dizer, eu preciso mais alguma coisa, e se não sei o que, começar a criar cenários, e aí começa a envolver, acaba que parece que você está querendo ajudar, mas no fundo você está complicando, porque você está criando mais cenários, e o problema não é o cenário em si, a incerteza do cliente em relação ao processo de decisão. E quanto mais cenários você cria, mais complicadores você cria. Então você tem que simplificar o processo. E volta e conecta com a principal dúvida, o J lá. Certo? Se você começa a ver que o cenário começa a abrir demais, entendendo por que nós estamos fazendo isso. Eu tenho que ter uma postura proativa de reconectar e dizer, se você realmente quer fazer isso aqui a gente não deveria nem estar fazendo, isso aqui vai ser uma distração, isso aqui vai ser perda de tempo e energia, isso aqui é de verdade. E note como de novo eu estou tentando voltar a ter controle do processo, porque senão eu terceirizo essa responsabilidade, mas principalmente o controle para o cliente. O expert é que tem que ter o controle, então é você que está nessa posição de dizendo, pela minha experiência, e respeitando exatamente por tudo que você me falou, é que a gente deveria evoluir em relação a isso. E para terminar, o T é de você tirar a insegurança do cliente, o risco. Aqui é uma das coisas mais importantes de você entender. A questão de tirar o risco. Como que eu diminuo o risco? Diminuir o risco, para mim, é coisa que um workshop inteiro. Daria para fazer uma tarde, uma manhã inteira, com um time dizendo como que o cliente percebe risco e como que eu diminuo essa percepção de risco. Quais são as coisas que criam percepção de risco, quais são as coisas que fazem com que diminua. E você pode fazer todo um checklist de dizer, quando eu apresento uma proposta, o risco percebido pelo cliente, onde pode estar? Certo? Inclusive, uma pergunta que você pode fazer, você vê, existe o risco? Porque, de novo, tem o risco de estar pagando caro demais, de você não ser o fornecedor correto, de o produto ou serviço não ser exatamente aquilo que foi, não ter a qualidade que teve. Quer dizer, N riscos que o cliente pode estar percebendo. E conecta com aquela dúvida inicial. Lembra que lá no Jolt, quais são as dúvidas? Toda dúvida, na verdade, está envolvendo um risco. Eu tenho que voltar e reconectar. É muito legal esse processo. Mas quando você é a pessoa que passa segurança, que é outro assunto muito interessante, é dizer quais são as coisas que aumentam a percepção de segurança do cliente em mim, do prospect em mim, e o que eu posso fazer para aumentar isso cada vez mais, com que eu seja a referência e veja cada vez mais o porto seguro do cliente. Quando isso acontecer, você está diminuindo a percepção de risco brutalmente e a tua recomendação começa a valer cada vez mais. Então, esse é um ciclo que é muito positivo. São assuntos assim que eu abordo no Código Alpha. Então, continue acompanhando. Amanhã é o último vídeo da série. As inscrições já estão abertas. E lembre, se você conseguir fazer com que o cliente
Perceba em você mais segurança, menor risco, a indecisão diminui brutalmente. Quando você diminui a indecisão, você aumenta muito a tua taxa de conversão e teus resultados. Tá bom? Grande abraço, obrigado. Lembre de comentar e de compartilhar. Tchau, boas vendas.